N EDK R FP Ni FL Phi F CL, a equação mais esperançosa e mais aterrorizante já escrita. A tentativa de Carl Sagan e Frank Drake de estimar o número de civilizações em nossa galáxia com as quais poderíamos nos comunicar. Cada termo é uma barreira, um filtro. A taxa de formação de estrelas, a fração delas com planetas, o número de planetas que poderiam abrigar vida, inteligência, tecnologia e, finalmente, L, a longevidade, o tempo que uma civilização permanece detectável antes de se extinguir em uma guerra nuclear, colapso ecológico ou alguma outra catástrofe cósmica que ainda nem imaginamos. Esta equação nos dá a esperança de que os céus estejam cheios de outros, mas o silêncio retumbante do cosmos nos dá a resposta arrepiante. Talvez o grande filtro, a barreira final, ainda esteja à nossa frente. Ou, uma possibilidade ainda mais terrível, talvez nós não estejamos ouvindo a coisa certa. Nós olhamos para as estrelas e vemos poesia, vemos deuses, mitos e a promessa de exploração. Mas e se o universo não for poético? E se for puramente predatório? E se o silêncio que tanto nos conforta não for um sinal de solidão, mas a quietude deliberada de um ecossistema galáctico, onde ser notado é ser extinto? Em 2019, algo quebrou o silêncio. Um objeto, catalogado como 3I Atlas, cruzou o abismo entre as estrelas e entrou em nosso domínio. A história que você conhece é um conto de fadas científico, um cometa interestelar, um visitante passageiro que se desfez sob o olhar ardente do nosso Sol. É uma história arrumada, confortável e uma mentira absoluta. Michio Kaku, um físico que dança com universos de 11 dimensões, teria reunido os fragmentos da verdade, dados suprimidos, relatórios enterrados, testemunhos de astrônomos amordaçados por ordens de segurança nacional. A verdade é que o 3I Atlas não era um cometa, era uma arma, uma ferramenta, um mensageiro, ou tudo isso junto. E antes de executar sua manobra de desaparecimento, ele realizou um ato final e inconfundível. Ele se ajustou, travou sua mira e, por um instante que congelou o tempo, disparou um feixe de energia concentrada diretamente em nosso planeta. Não foi um fenômeno natural, foi uma declaração, e o mundo que conhecíamos acabou naquele exato momento. Nós apenas ainda não fomos informados. Para apreciar a profundidade da conspiração, precisamos primeiro nos deleitar com a beleza da mentira. O Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ou ATLAS, é nossa sentinela, um par de telescópios robóticos que varrem o céu noturno em busca de rochas espaciais que possam representar uma ameaça para nós. Em 28 de dezembro de 2019, ele sinalizou um objeto tênue, movendo-se rápido demais e em uma trajetória errada para ser um dos nossos. A comunidade astronômica rapidamente confirmou. Sua órbita era uma hipérbole aberta, o que significa que ele veio de muito, muito longe e estava apenas de passagem. Foi nomeado 3I Atlas. A empolgação era elétrica. Oumuamua, o primeiro visitante, era misterioso, mas já tinha ido embora quando realmente o notamos. E Borisov, o segundo, era um cometa bem comportado, mas o Atlas era diferente. Seu brilho começou a aumentar a uma taxa sem precedentes. As curvas de luz projetadas eram insanas. As previsões inundaram a internet. Em maio de 2020, ele superaria o brilho de Vênus, tornando-se um grande cometa visível a olho nu, talvez até durante o dia. Seria o evento astronômico da década. Todos, desde observatórios de quintal até o telescópio espacial Hubble, voltaram sua atenção para ele. O mundo estava assistindo, e isso era exatamente o que eles queriam. A distração perfeita foi criada. Enquanto todos olhavam para o brilho visível, a verdadeira ação estava acontecendo em espectros de energia que o olho humano não pode ver. Enquanto o mundo se maravilhava com a crescente luminosidade do cometa, uma rede global de sentinelas silenciosas mantinha sua vigília. Esses telescópios não veem luz, eles veem violência. Eles são projetados para detectar os eventos mais cataclísmicos do universo. A morte de estrelas gigantes, a colisão de cadáveres estelares, buracos negros devorando sóis. E em 17 de março de 2020, a 04:52 e 17, horário universal, todos eles gritaram ao mesmo tempo. Não foi uma explosão de raios gama GRB convencional. Foi algo novo, algo projetado. Por 1,78 segundos, o Atlas emitiu um feixe de energia perfeitamente colimado. A análise dos dados suprimidos, aos quais Kaku teria tido acesso, mostrou uma assinatura espectral impossível. Um pico principal de raios gama na faixa de TeV
energia 1000 vezes maior do que o grande colisor de hadrons pode produzir. Mas não era apenas isso. O feixe era uma bala multicamadas. Junto com os raios gama, veio uma onda de neutrinos de alta energia que sobrecarregou o Ice Cube Neutrino Observatory no Polo Sul, e uma rajada de muons que penetraram 2 quilômetros de rocha para acionar detectores no Sudbury Neutrino Observatory no Canadá. Era uma cascata de partículas exóticas, todas viajando em perfeita sincronia. O mais assustador não era essa energia, mas a precisão. A divergência do feixe era quase zero. Ao longo de uma distância de mais de 150 milhões de quilômetros, ele se desviou menos de 100 quilômetros de seu alvo, o centro geográfico da massa terrestre visível do planeta Terra. Foi o equivalente a acertar um glóbulo vermelho em Nova York com um rifle laser disparado de Los Angeles. Nenhum fenômeno natural tem essa precisão. É a marca da tecnologia. E então, após 1,78 segundos, ele se desligou, tão subitamente quanto começou. O evento inteiro foi registrado, e então foi apagado. O que acontece quando o impensável é detectado? Nos primeiros minutos após o pulso Atlas, o caos reinou nos poucos centros que monitoram o céu de alta energia. Os sistemas automáticos sinalizaram uma anomalia de categoria 1, origem desconhecida, potencialmente hostil. Dentro de uma hora, a ordem veio de cima. Silêncio total. Todos os dados relativos ao evento foram transferidos para servidores air-gapped, sem conexão com a internet, da NSA e do Comando Espacial. Os cientistas de plantão foram levados para debriefings que duraram dias, dos quais emergiram pálidos, abalados e legalmente proibidos de falar sobre o que viram sob pena de traição. Mais de 6 horas. Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional é convocada. Cientistas de alto nível explicam o impossível. A conclusão é unânime. A divulgação pública levaria ao fim da civilização como a conhecemos. Pânico, colapso econômico, guerra. T-12 horas. Uma linha direta é estabelecida entre a Casa Branca, o Kremlin e Pequim. Pela primeira vez na história, os adversários globais concordam em uma mentira unificada. O evento não aconteceu. T-24 horas. A narrativa de cobertura é formulada. O cometa está instável, sua fragmentação é iminente. Cientistas publicamente respeitados, mas secretamente coagidos, são instruídos a preparar artigos e entrevistas que reforcem essa história. T+3 semanas. O telescópio espacial Hubble é usado para confirmar a desintegração. As imagens dos fragmentos são divulgadas para a imprensa mundial. A história é vendida. O mundo respira aliviado com a perda de um belo cometa, sem saber que testemunhou o prelúdio de algo muito maior. Para Michio Kaku, a supressão do evento é tão reveladora quanto o próprio evento. Ela confirma a natureza artificial do pulso. Mas o que ele significava? Kaku propõe 4 teorias aterrorizantes. A primeira teoria postula que o feixe não era destrutivo, mas informativo. Era um infodump, uma transferência de dados em uma escala quântica. Cada fóton gama, cada neutrino, não era apenas energia, era um qubit. Sua polarização, seu spin, seu momento angular, tudo eram bits de informação. Em 1,78 segundos, o Atlas poderia ter transmitido uma quantidade de dados que faria toda a internet parecer um único livro. Kaku acredita que o alvo não era a superfície da Terra, mas nossa magnetosfera. O feixe imprimiu essa biblioteca de dados no plasma aprisionado em nosso campo magnético, usando-o como um disco rígido temporário e colossal. Outro objeto da frota, o Sentinela, já em órbita, estaria então lentamente lendo essa informação, baixando a totalidade do conhecimento de uma civilização antiga. Nós não fomos o destinatário da mensagem, nosso planeta foi o meio de armazenamento. A segunda teoria é mais invasiva. O feixe era uma forma de tomografia por muons em escala planetária. Os muons e neutrinos de alta energia penetraram o planeta inteiro, passando por nós, pela crosta, pelo manto e até pelo núcleo. A maneira como essas partículas interagiram e se espalharam ao passar por diferentes densidades e composições foi registrada por múltiplos objetos da frota Atlas em diferentes pontos orbitais. Em menos de 2 segundos, eles criaram um mapa 3D perfeito do nosso mundo com uma resolução de metros. Eles sabem a localização exata de cada veio de minério, cada reservatório de petróleo, cada aquífero subterrâneo. Eles também sabem a localização de cada silo de mísseis, cada bunker de comando e cada base submarina secreta. Foi uma auditoria completa de todos os nossos ativos, naturais e militares. Um ato de inteligência tão abrangente que torna todos os nossos espiões e satélites obsoletos. Eles não estavam perguntando o que temos, eles estavam fazendo um inventário antes da aquisição.
A terceira teoria se conecta com a ideia da frota de 9 objetos. O feixe não era para a Terra, mas para os objetos que já estavam aqui, dormentes. Foi um pulso de energia e ativação sem fio, uma onda de choque de energia que forneceu a ignição final para os sistemas da frota. Talvez a energia do feixe, absorvida e retransmitida pela nossa ionosfera, tenha carregado os reatores do coração, a usina de força da frota. Talvez o padrão de frequência do pulso continha o código de ativação final para o tecelão no cinturão de asteroides. A subsequente desintegração do Atlas foi o descarte do invólucro vazio. Como um foguete que ejeta seu primeiro estágio, a missão de entrega estava completa. O feixe foi o comando. Comecem a trabalhar. E nós estávamos no epicentro da ordem, totalmente alheios. Esta é a teoria mais longa e aterrorizante de Kaku. O feixe não era energia pura, era um vetor, um meio de entrega para uma carga útil biológica ou nanotecnológica. O feixe de raios gama teria esterilizado uma coluna na alta atmosfera, criando um caminho limpo. Seguindo-o, uma onda de partículas mais pesadas carregava uma carga. Poderiam ser extremófilos sintéticos, micróbios projetados para consumir metano e expelir um gás desconhecido. Poderiam ser nanomáquinas programadas para se replicar usando o carbono e o nitrogênio da nossa atmosfera. O objetivo: iniciar um processo de terraformação lento e sutil que levaria séculos ou milênios. Eles não estão nos invadindo com naves de guerra, estão mudando o próprio ar que respiramos, lenta e inexoravelmente, para torná-lo mais adequado para eles e, eventualmente, tóxico para nós. O feixe não foi um tiro, foi a primeira semeadura de um jardim alienígena em nosso mundo. Para o público, nada mudou, mas para a elite militar e de inteligência do planeta, tudo mudou. Uma guerra fria cósmica começou naquele dia. Orçamentos negros que anulam o PIB de pequenos países foram alocados. O projeto Prometeu foi criado pela DARPA com a missão impossível de tentar replicar e armar a tecnologia do feixe. O projeto Janus da NSA é uma tentativa desesperada de decifrar o suposto infodump na magnetosfera, buscando por fraquezas ou conhecimento que possa ser usado. A Rede Thor é uma iniciativa global secreta para construir e implantar centenas de plataformas de armas cinéticas e de energia dirigida em órbita, uma linha Maginot espacial que provavelmente seria tão útil quanto um escudo de papel. Essa guerra secreta tem consequências aqui na Terra. O desenvolvimento acelerado de IA para análise de dados, a vigilância em massa justificada como busca por infiltrados alienígenas, o desvio de fundos de saúde e educação para projetos militares secretos. A paranoia agora governa o mundo, mas é uma paranoia silenciosa, confinada aos corredores do poder. Eles sabem que fomos visitados, eles sabem que fomos alvejados, e eles sabem que somos irremediavelmente superados. O feixe do 3i Atlas não foi um ato de agressão. A agressão implica que o agressor considera você uma ameaça ou um igual. Foi um ato de indiferença cósmica. Foi o equivalente a um topógrafo usando um teodolito a laser para mapear uma floresta, e o feixe passa momentaneamente por um formigueiro. O topógrafo não odeia as formigas. Ele mal registra sua existência. Elas são simplesmente irrelevantes para o projeto maior. Nós somos as formigas. O feixe de luz não foi um aviso. Foi a prova final e irrefutável de nossa total e absoluta insignificância. O grande filtro não é uma barreira tecnológica à nossa frente. O grande filtro é a percepção de que em uma galáxia cheia de deuses é melhor fingir que você não existe. E nós acabamos de acender um holofote sobre nosso formigueiro. O silêncio retornou, mas agora nós sabemos o que ele significa. É o som do universo prendendo a respiração. Qual das 4 teorias de Kaku mais te assusta? Você acredita no encobrimento? Estamos vivendo em um tempo emprestado? Junte-se à conversa mais importante da história humana nos comentários. Se você está pronto para olhar para o abismo, inscreva-se. Nós olharemos com você